Irmãos, a paz do Senhor, quero deixar um versículo que se encontra no livro de Isaías, ou melhor, no livro do profeta Chorão, profeta Jeremias, no capítulo 51, versículo 20 a seguir, que diz o seguinte, a mensagem para nós nesta manhã. Jeremias 51 e 20. Tu és o meu martelo e minhas armas de guerra. Contigo despedaçarei nações e contigo destruirei reis. Contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro. Contigo despedaçarei o carro e o que nele vai. Contigo despedaçarei o homem e a mulher. Contigo despedaçarei o velho e o moço. Contigo despedaçarei o mancebo e a virgem. E daí por diante ele vai continuar falando. E o que é que aprendemos, o que é que tiramos lições para nós? Jesus, talvez nesses poucos minutos, possamos compreender que Jesus precisa de você. Todo grande milagre que Deus faz, ele exige a participação humana. Deus não faz nada que o homem possa fazer. Eu já dei uma certa feita um estudo falando sobre isso. Deus não faz o que o homem pode fazer. E nesse texto, nessa manhã, está se encaixando nisso. Jesus diz com todas as letras, tu és o meu martelo. E ele começa dizendo o que é que ele pode fazer com o homem. O homem como instrumento de Deus. Um homem nas mãos de Deus. Um homem nas mãos de Deus, ele é mais poderoso do que as armas nucleares. Tu és o meu martelo. Quando o rei de Israel estava em profunda agonia e sendo desafiado pelo rei da Síria, com sua multidão, seu exército incalculável. Naquela época era um exército humanamente falando, invencível. Talvez nem os Estados Unidos, na guerra do Iraque, tivesse uma vez só mais de 180 mil soldados lutando. E ali estavam, só os que morreram foram 185 mil, fora os que fugiram. Então era uma batalha perdida. E, como eu falei, Deus não vai fazer nada que você pode. E o homem de Deus, o rei, ficou desesperado. E principalmente pelas afrontas que o rei da Síria fizera, desafiando o próprio Deus e dizendo que é o seu Deus que pode livrar das minhas mãos. E ele manda consultar o profeta Isaías. E o profeta Isaías consulta e Deus manda dar o recado ao rei de Israel dizendo: não tenha medo. Nenhuma espada ele vai levantar contra Israel. E pelo caminho que eles vieram, eles voltarão. E naquela noite, Deus enviou apenas um anjo, só para dar um susto no rei da Síria. Matou 185 mil soldados. E os restos fugiram. Então, Deus precisa da participação humana. Deus poderia ter ordenado e Lázaro ter saído daquele sepulcro, as pedras ter saído até o monte e surgido do lugar. Mas ele exigiu que alguém tirasse a pedra. Porque as pessoas não poderiam ressuscitar a Lázaro, mas por tirar a pedra eles podiam. Pedro, depois da primeira rua, passou a caminhar sozinho, porque já não precisava mais do anjo. Então Jesus só faz aquilo que você não pode. E Ele está contando com você. É com você que Jesus quer fazer grandes milagres nesta vida. É com você que Jesus quer destruir o pior dos inimigos. Ele quer te usar. Jesus quer que você seja apenas o seu martelo.
Martelo não tem vez. Martelo está na mão do pedreiro, do carpinteiro, e o carpinteiro é quem determina. Então, você precisa lembrar que você foi chamado para ser um instrumento de Deus. E é através de você que a obra de Deus será realizada. Tu és o martelo na mão do Senhor, tu és mais poderoso do que você possa imaginar. Porque você entenda o que é ser martelo, o que é obedecer à mensagem de Deus. Conta a história de um homem, já contei outras vezes essa história, de um pastor que passara 3 anos ou mais numa cidade e não ganhara uma alma para Jesus. E ele disse: Jesus não está comigo. Não fui chamado para isso. E fecha aquela igreja e vai procurar trabalho. Na primeira noite que foi dormir em um hotel, o senhor que estava procurando trabalho bateu uma porta e alguém disse: tudo bem, eu tenho um trabalho para você. Colocou ele no carro e se afastou para fora da cidade, e lá tinha uma grande pedra. Que alguém disse: esse será o seu trabalho. Parou, encostou, ele levou até a pedra, entregou um pequeno martelo na mão dele e disse: fique batendo nessa pedra que à tarde eu venho buscar. Quando aquele senhor, empresário, saiu, aquele homem olhou para o martelo e o tamanho da pedra e se zangou e encostou o martelo e disse: poderia ter me dado um martelo maior. E quando o cara chegou, ao final da tarde, ele estava encostado, sem nada a fazer. Ele pergunta por que não está batendo. Ele disse: o martelo é pequeno, poderia ter me dado um martelo maior. Aquele homem disse para ele: eu te chamei, eu te contratei para bater na pedra. Não te contratei para quebrar a pedra. E ele entendeu que essa era a mensagem de Deus. Então tu és mais importante do que se possa. Jesus te chamou para bater. Jesus te chamou para bater na pedra. Tu és o martelo do Senhor. Pense nisso.